Fala, meus feras e minhas feras, meus joias e minhas joias. Boa noite, tudo bem com vocês? Eu acredito que sim. Voltamos com o nosso canal, voltamos com as nossas histórias, a nossa aula de história. Como vocês já sabem, eu sou o professor Márcio, professor de história, e estamos aqui para falar um pouquinho sobre a história da Guerra Fria, dando continuidade ao nosso assunto que a gente começou ontem, dando continuidade agora à tarde, e vamos continuar agora à noite, e amanhã terminaremos o assunto sobre a Guerra Fria. Bom, como nós prometemos agora à tarde, nós vamos falar agora sobre a divisão da Alemanha e a queda do Muro de Berlim. O assunto sobre o Muro de Berlim é tão importante para a história que a história considera o Muro de Berlim como o maior símbolo da Guerra Fria, tá? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre esse muro e por que a Alemanha se dividiu em duas, ok? Fica aí conosco, já vai se inscrevendo aí no canal, dando like nos nossos vídeos, recebe aí as nossas notificações, nossos vídeos, e estude aí e se aprofunde nos seus estudos, ok? Vamos lá. Primeiro, por que a Alemanha se tornou em duas? Nós temos que entender o seguinte: a Alemanha, ela foi culpada de ser a causadora, o pivô da Primeira Guerra Mundial. Sofreu aí por causa do Tratado de Versalhes, né? Isso passou por vamos dizer assim, um grande processo de empobrecimento econômico, tá? Depois a Alemanha aderiu à Segunda Guerra Mundial, saiu como perdedora, também recebeu o status de ser o pivô, tá? O estopim, e por isso a Alemanha sofreu drasticamente por causa dessas coisas, e sofreu bastante na sua economia. A sua população empobreceu, as indústrias fechando, né? Não existia emprego, muitos alemães estavam pelas ruas pedindo, mendigando, e todo esse fato econômico que a Alemanha estava sofrendo. O que acontece? Quando os Estados Unidos, na Guerra Fria, cria o Plano Marshall, através do presidente Harry Truman, o que significa esse plano? O Plano Marshall é um plano para empréstimos de dinheiro para ajudar justamente os países que saíram derrotados da Segunda Guerra Mundial, que estavam em miséria econômica. E a Alemanha, como um país que estava em profunda miséria econômica, precisava de capital, precisava de dinheiro para se erguer. Então a Alemanha, ela vai aderir ao Plano Marshall, tá? A Alemanha, ela vai entrar no status de aderir o Plano Marshall e o capitalismo. Isso desagradou a União Soviética, que barrou várias alianças comerciais com a Alemanha, tá? E a partir daí a Alemanha começa, apoiada pelos Estados Unidos, começa a fazer acordos comerciais com outros países capitalistas através de linhas aéreas. E aí provoca ainda mais retaliação por parte da União Soviética, que aí começa a pressionar os alemães para aderir também o socialismo. Por isso que a Alemanha se divide em duas: a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, ou seja, a Alemanha capitalista e a Alemanha socialista, tá? Em 1946, um ministro britânico, um ministro da Inglaterra, cria um termo chamado cortina de ferro. O que significa essa cortina de ferro? Essa cortina de ferro, ela vai dividir a Europa dos países que aderiam à ideologia capitalista e os países que aderiram à ideologia socialista. Então, por isso, o termo cortina de ferro, criado pelo britânico Churchill, tá? A criação do Muro de Berlim para proteger as pessoas que estavam de um lado e do outro. Por exemplo, quem era capitalista não podia passar para o lado socialista. Quem era socialista também não podia passar para o lado capitalista. O Muro de Berlim foi construído em 1961, desculpa, me perdoe. E esse muro materializa as ideias de Churchill, ou seja, cortina de ferro. O muro
tá? Que para Churchill era um muro imaginário, mas que na Alemanha se tornou real, na Alemanha se tornou material, tá? Uma coisa imaginária que se tornou material. Comandado pelo governo soviético, o muro impedia a circulação da população entre Berlim Oriental, que era socialista, tá? Berlim Oriental socialista, e Berlim Ocidental, que era capitalista, tá? A construção logo foi considerada um dos maiores símbolos da Guerra Fria, como eu disse a vocês, para muitos historiadores, ou se não dizer para a história, tá? Então está aí a história do Muro de Berlim, tá? A insatisfação da União Soviética com a Alemanha, que aderiu aí o Plano Marshall, ou seja, aderiu à ideia capitalista e não pendeu para a ideia socialista. A União Soviética vai aí pressionar os alemães do lado oriental, tá? Para serem socialistas, por isso a Alemanha se divide em dois, oriental e ocidental. Oriental socialista, ocidental capitalista, ok? Churchill vai criar o termo cortina de ferro para se referir justamente ao Muro de Berlim, que é para dividir aí não só a Alemanha, mas sim a Europa dos países que aderiram ao capitalismo, dos outros países que aderiram ao socialismo, tá? E a queda do muro em 1989 é considerado pelos historiadores como o maior símbolo da Guerra Fria, ou por que não dizer, para a história, foi o final da Guerra Fria. Ok, pessoal? Deu para entender? Então amanhã nós voltamos a esse assunto Guerra Fria para falar sobre a crise dos mísseis, tá? Você vai entender de forma bem legal, bem divertida e através das nossas explicações aqui. Valeu, pessoal. Até amanhã. Tchau. Valeu mesmo. Até a próxima aula e o próximo vídeo. Fui! Se inscreve aí no canal, não esquece não, tá? Dá um like aí e ativa aí o sininho, ok? Tchau, galera!